Bom dia, vamos falar com Deus. Feche os olhos, esqueça-se de tudo lá fora, concentre-se em buscar a presença de Deus. Este é o meu pão. Este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Nada sou sem ti. Nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. 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 Teu Santo Teu Espírito Santo Espírito vivendo em mim. e este é o meu pão. E este é o meu pão. Este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade Tua vontade feita em mim. E eu do nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. E eu perdido Perdido estou sem ti. Ó Senhor, nosso Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós entramos mais uma vez em oração e por causa dos méritos do Senhor Jesus é que conseguimos chegar diante do Teu trono. É preciso estarmos sempre conscientes de que nós não temos méritos para chegar diante do Teu trono, de que ninguém, pela própria capacidade, força ou méritos, consegue chegar diante do Teu trono. Chegamos porque cremos no Senhor Jesus, porque Ele sacrificou-se por nós, porque através dele tornou-se possível o nosso acesso à Tua presença. Queremos agradecê-lo mais uma vez, agradecê-lo por estarmos aqui, agradecê-lo por este privilégio que temos de poder mais uma vez buscar a Tua face, buscar a Tua presença, de podermos, Senhor, ouvir a Tua voz, de envolvermos o nosso espírito com o Teu Espírito, de buscarmos a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Muitas são as pessoas que infelizmente se encontram por este mundo perdidas, invocando deuses de pau, de pedra, ídolos, perdidas sem saber que só há um Deus
e que o Senhor Jesus é o único caminho que nos conduz ao Senhor. Queremos agradecê-lo por estarmos aqui. Muitas pessoas estão neste momento dentro de hospitais, entre a vida e a morte. Não há nenhum recurso humano que possa livrá-las. Existem tantas pessoas doentes, prostradas, depressivas, tantas pessoas sobrecarregadas, oprimidas, tantas pessoas dominadas pelas drogas, pelos vícios, tantas pessoas desejando muito mais a morte do que a vida, porque estão fora da tua presença, porque não há vida espiritual dentro delas. E nós queremos agradecê-lo mais uma vez, porque a tua misericórdia nos alcançou, e se não fosse a tua misericórdia, não estaríamos na tua presença. Queremos agradecê-lo, Senhor, porque o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e o será para sempre, porque a tua palavra se cumpre, porque nela podemos nos apoiar, não seremos envergonhados. Queremos glorificá-lo, agradecê-lo, porque por mais impossível, difícil, por mais adversa que sejam as circunstâncias, o Senhor é Deus, e nada há que o impeça de cumprir a sua palavra, as suas promessas na vida daqueles que de fato creem em ti. Te agradecemos por estarmos aqui, podermos te buscar livremente, de saber que estamos aqui não em busca de uma emoção carnal, humana, mas em busca da tua presença. Queremos agradecê-lo por este privilégio que temos de poder mais uma vez receber a tua instrução, a tua orientação, de renovarmos as nossas forças, a nossa fé, e buscarmos, Senhor, a força sobrenatural do teu Espírito, do teu poder. Ó Espírito Santo, abençoe cada pessoa que está aqui, cada pessoa que veio aqui de coração te buscar a tua força, a tua presença, que veio te glorificar, que veio envolver-se com o teu Espírito. Renova-lhes as forças, Senhor, as abençoe. Venha em nome de Jesus convencer a respeito da tua vontade aqueles que não foram convencidos. Convença do pecado, da justiça, do juízo os que não foram. Senhor, vivifica aqueles que estão abatidos, levanta aqueles que se encontram prostrados, caídos, revigora aqueles que têm posto em ti a esperança, a confiança. Faça, Senhor, em nome de Jesus, resplandecer a luz do teu rosto sobre nós, sobre este lugar, de tal maneira que as trevas se dissipem, haja luz, haja vida, haja salvação, e o Senhor permita que os que vieram de coração te buscar possam te encontrar, e o teu nome seja glorificado. Abençoe, nós te pedimos isso e te agradecemos na certeza de que o Senhor é Deus. Grande É o Senhor, é o Senhor, e
muito digno de louvor. Feche os olhos e cante. Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, alegria de toda a terra. Grande, cante. Grande O Senhor é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. queremos o teu nome, Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos, Em teu infinito amor. pois só tu és o Deus, Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra céu. e céu. Queremos o teu nome Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te e agradecer-te por tua obra. em nossas vidas. Confiamos, Confiamos em teu infinito amor. pois só tu és o Deus eterno És o Deus eterno sobre toda a terra. terra e céu. Feche os olhos, faça mais uma oração a Deus. Peça o Espírito Santo para limpar o seu coração, sua mente. Peça a Ele condições para que você possa buscá-lo de todo o coração, você possa encontrá-lo. A sua vinda aqui não seja em vão, não seja inútil, porque Ele determinou que se nós, qualquer um, o buscar de todo o coração, Ele se deixaria achar por nós. Então nós é que precisamos nos aproximar dele com toda a fé, sinceridade, buscá-lo de todo o coração. E quando isso acontece, fielmente ele se deixa achar. E quando o encontramos vida. Abençoe o teu povo, abençoe esta reunião, dá a tua direção e abençoe grandemente. Em nome de Jesus, os que creem, digam assim seja. Graças a Deus, aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus, podem sentar em nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos, bom dia, graças a Deus. A gente vai exibir rapidamente, 9 minutos, uma entrevista aqui. A gente está com o trabalho da rede, o trabalho da rede faz parte do trabalho missionário. São 22 países, nós estamos dando apoio a mais de 40 pastores de 22 países, apoio espiritual, oração, orientação, enviamos estudos, videoconferência, e a gente às vezes dá mensagem, às vezes a gente faz uma espécie de entrevista para que eles falem da experiência deles, da obra de Deus no lugar, no país, a situação que está se vivendo, os obstáculos, os objetivos. E a gente exibe na igreja porque nem todo mundo tem redes sociais para assistir na internet, então a gente lembra dos membros. Uma entrevista com um pastor lá do Quênia, depois a gente vai dar uma orientação, tá? É importante sempre a gente ver os exemplos, o testemunho, a experiência de cada um, tá? Vamos assistir aqui, depois a gente vai orientar. How are you doing, Pastor Evans? I'm doing good, Bishop, and my ministry is doing well.
we are all well here in Kenya. All citizens are doing well. Ok. How and when did you know the gospel, Pastor? I got saved in 10 years ago in 2010, September. That's when I got a call from God to his work, around 11 years ago. How did your call to God's work happen? It happened through, I got a call when I had a stable situation whereby I could not get out of it myself. But when I visited one of my pastor, he got prayed for me and I got out of the situation. It is when I realized that the love of God is so much important to us. And I was touched with that, the hearing, and I immediately got saved. So I started preaching the word of God. Yes. Amen. How long have you been God's working, serving God? I've been serving the word of God since 2010. Now it is around 10 and a half years. We have the ministries here in Nairobi and the other parts of Kenya. We have several branches, around 5 branches, and we are working hard to save the wounded souls, the spiritually wounded souls, to get saved. Amen. How is God's work in Kenya, Pastor Evans? The work in Kenya, like nowadays, is not so much easy because of the pandemic. Because of the virus, some churches were closed down, especially last year when we had the high cases of the virus. So we never used to work as before, but we used to work through local medias, through WhatsApp, through virtual meetings. Though those virtual meetings, some people do not have smartphones, because of the technology. So there were some challenges that that came up through because of this pandemic. Though nowadays, some churches, the government has opened up the meetings, though in smaller numbers, not big, large gatherings as before. So we used to do crusades, conferences, but nowadays we don't do such conferences and large gatherings. We meet people in smaller numbers in our churches, and so the third challenges of people getting the gospel, not as before, they get in smaller numbers. Okay. Yes. How have the people of Kenya received the gospel? The people of Kenya are receiving the gospel through crusades, through preachings, through seminars and conferences. And sometimes we go door to door to reach people, especially nowadays because there is no gatherings. We are trying as much as we can with other reverends to reach people door to door and smaller groups, outreaches, so that they can receive the word of God. Yes. And how does your church work in the evangelization of the city? Here in the city, because of the ongoing crisis of the pandemic, we usually we are doing virtual meetings with those people with the smartphones and the people with the Wi-Fi. Although there's challenges like the people here in the city, most people who we are preaching are the people in informal settlements. So some have all the challenges of having these technologies. So reaching them sometimes is not so easy, but it makes us, our church members, they go out there to look for them individually. And sometimes in the Sundays, we do our fellowship with them, but in smaller numbers, not as before. What is the biggest obstacle to God's work in Kenya, Pastor? The biggest obstacle that we are involved in is this pandemic virus.
we are not working as before. People are not receiving the gospel as before. And we are in a situation of confusion because we as bishops, we are frustrated. We cannot do big gatherings, crusades, open fields as we used to do. But now that we are doing small, we are doing our pastoring. I'm doing my pastoring in the ministry, but in a smaller number. People are supposed to observe the COVID-19 guidelines that they should have the masks, they should wear the masks, they should observe, they should keep social distance, and they should observe hygiene, whereby they should have sanitizers and clean water. And all of these are challenges. Some people cannot afford the masks because most families here are poor. Some can afford, some cannot afford. So, and some in these informal settlements, they don't have clean water. So hygiene is improper, and the social distance keeping because of space capacity is unrealistic. But we are trying, and we are trying as much as we can so that we can supply our people with the word of God. And also we don't, another obstacle is the materials, like the Bible and some Bible, the materials that we can give to our members, to the citizens, so that they can refer and lead at their own time, because we cannot reach all of them. And then some of we are using virtual meetings, especially because nowadays there's no, to reach out to many people, we go to local radios and the TVs to spread the word of God. But some still do not have these gadgets at home. They don't have radio stations, they don't have TVs to listen to the word of God. Those are the major challenges, maybe especially here in the city. Yes. As a pastor, what's your biggest dream? My biggest dream is to offer joy and happiness, and to spread the word of God to each and everyone here in the city and across the country and across the globe. To get all those spiritually wounded saved by the love of Jesus Christ. That's my biggest dream. Yeah. Ok. How important has the International Network of Spiritual Support been for your life and ministry, Pastor? It has helped me to connect with you. That's the most important thing. It has helped me to connect with the spiritual professionals, sharing ideas and experiences with the professionals, spiritual professionals across the world. Yeah. Amen. Thank you very much, Pastor Evans. God bless your life, family, ministry, in the nation, Kenya. Okay? Thank you so much, Bishop Nathan, for your effort and the time, sharing your time and the experience to me. Continue praying for us, continue praying for our country, especially during this hard decision, so that we can receive the gospel of God, so that we can have enough time, we can have ample time to spread the word of God. Thank you so much. Amém. Amen. Deus abençoe o Kênia, o pastor. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Efésios, inclusive, todos os dias, toda semana, a gente vê muitos pastores, principalmente na África, pedindo oração. Há uma necessidade tão grande de se conseguir a Bíblia. Muitos cristãos na África não possuem uma Bíblia por causa do custo, outros por causa do idioma. Então, a gente tem que agradecer a oportunidade que a gente tem. Efésios 5. Por favor. Espírito Santo, Meu guia. meu guia, Cante com fé, sopra em meu ser. Sopra em meu ser a vida. Tu és a essência de Deus, a essência de Deus, e luz para os caminhos meus, e luz para os caminhos meus.
Espírito Santo, Espírito Santo, meu bem, a maior riqueza de alguém, a maior riqueza de alguém, pão nosso de cada dia, pão nosso de cada dia. Cante com fé, que traduz esta melodia. Fôlego Santo, o fôlego santo que cura e liberta, de Deus, vento consolador. O fôlego santo que cura e liberta, de Deus, vento consolador. Espírito Santo, meu bem, Espírito Santo, meu bem, a maior riqueza de alguém, a maior riqueza de alguém, pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia, que traduz esta melodia, fôlego santo, o fôlego santo que cura e liberta, de Deus, vento consolador. Fôlego santo que cura e liberta, de Deus, vento consolador. Olhe para mim, por favor, preste atenção. Se esforce para não dormir, não desviar os pensamentos, para que você seja abençoado. Esse é o momento mais importante da reunião, quando se transmite a palavra de Deus. Ora, todos sabem que Deus é absolutamente poderoso. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele realiza milagres, mas Ele salva. Jesus fez tudo o que fez, sobretudo, acima de tudo, para nos trazer vida eterna, salvação. E o aspecto espiritual é o mais importante de todos os aspectos da nossa vida. Existem pessoas que conheceram o Evangelho e conhecem o Evangelho, elas entendem: Deus pode realizar muitas coisas na minha vida, mas eu preciso, acima de tudo, crescer espiritualmente. Como um seguidor de Jesus, eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso desenvolver a minha vida espiritual, eu preciso fortalecer, desenvolver a minha vida espiritual, porque esse é o aspecto principal da nossa ligação com Deus. E existem pessoas que elas conhecem o Evangelho, elas colocam a vida espiritual em primeiro lugar, elas se direcionam para buscar o reino de Deus acima de tudo. A prioridade da vida delas é agradar a Deus, é estar dentro da vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus, é buscar o reino de Deus. Elas tomam a direção correta e vão crescendo espiritualmente, consequentemente, quanto melhor estiver a vida espiritual de uma pessoa, melhor será a sua vida. Não é que ela não vai passar por lutas, adversidades, mas estando bem com Deus, a confiança é maior, a segurança é maior, a direção é maior. Ela estará em condições, evidentemente, de ter uma vida, inclusive, mais abençoada, mas não é visando isso que a gente busca o crescimento espiritual. O crescimento espiritual
tem que ser buscado acima de tudo, porque nós queremos passar a vida eterna na presença de Deus, porque a pessoa quer desfrutar da presença de Deus. Então, dentro da igreja, claro que existem pessoas, e isso tem que sempre orientar, existem pessoas dentro de igrejas ouvindo enganos, distorções, mentiras. Dificilmente elas vão crescer espiritualmente, porque elas não são orientadas, instruídas, alimentadas para isso. Elas estão ouvindo, tem gente ouvindo tanta coisa por aí, que nada tem a ver com a vontade de Deus. Mas mesmo dentro das igrejas onde se prega o evangelho corretamente, existem aquelas pessoas que vão crescendo espiritualmente, existem aquelas que ficaram estagnadas, e existem aquelas que vão decaindo, não por culpa de Deus, da igreja, do ministério, do pastor, mas por causa do coração delas, da vida que elas vão vivendo. Então o apóstolo Paulo, ele sabia que na igreja em Éfeso, lá no meio dos Efésios, havia pessoas que não cresceram espiritualmente, pessoas que ficaram estagnadas, e outras que estavam até decaindo. Então ele precisou escrever falando a respeito de algumas situações e mostrando que aquelas pessoas, no final do texto, ele fala a respeito de despertar. Desperta, tu que dormes, e levanta-te. Então despertar tem a ver com se conscientizar. Eu preciso me conscientizar. E levantar tem a ver com atitudes. Às vezes, pessoas vão perdendo a própria salvação, porque espiritualmente elas ficam estagnadas e vão decaindo. E outras, às vezes, nunca tomaram uma posição para poder crescer. Então, deixa eu ler aqui para a gente chegar no mais importante. Efésios 5:3, tá? O título fala sobre o fruto da luz. Então a luz dá um fruto, mas também se fala das obras das trevas. Ele disse: mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, até pelo contrário, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, nenhum incontinente, impuro ou avarento, que é idólatra. Avarento é apegado ao dinheiro, fez do dinheiro o centro da vida, das coisas materiais. Nem o avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele está mostrando que há um grupo de pessoas que vivem em determinadas práticas, que essas pessoas não têm herança no reino de Deus. Quer dizer, você pode estar dentro da igreja. Eu estou dentro da igreja, mas eu sou avarento, sou uma pessoa avarenta. Eu fiz do dinheiro, das coisas materiais, o centro da minha vida. Estou na igreja, tenho a Bíblia, venho na igreja, dou dízimo, oferta, mas o meu coração fez do dinheiro e das coisas materiais o centro da minha vida. Tem salvação? Não, não tem. Porque o avarento, ele é considerado também idólatra, porque ele pode não adorar deuses, ídolos, pessoas, mas ele adora o dinheiro, as coisas materiais. Então Paulo fala do impuro, fala do incontinente, do avarento. Essas pessoas não têm herança no reino de Deus. Por que isso? Porque lá no meio dos Efésios havia pessoas assim, havia membros, está falando com membros aqui, não está falando com incrédulos. Haviam membros avarentos, impuros, havia uma série de pessoas vivendo
numa condição completamente contrária à vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo já vai dizendo, esse tipo de pessoa, esses grupos de pessoas que vivem nessa prática, eles não têm herança no reino de Deus. Depois ele diz, versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então a ira de Deus tem a ver com julgamento. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, olhe para mim, ele está falando com cristãos, com pessoas que conheceram o Evangelho, conheceram Jesus, estão agora dentro de uma igreja, mas que continuavam andando como filhos das trevas, porque as práticas, o que praticavam, tinha a ver com as trevas. Então não é porque Deus vê a pessoa dentro da igreja, porque a pessoa tem uma Bíblia, porque a pessoa um dia foi batizada nas águas, que a pessoa, que Deus se ilude e fala, esse aí já é filho da luz. Não. Existem dentro de igrejas pessoas que continuam vivendo como filhos das trevas, porque as obras que praticam têm a ver com as trevas, não tem a ver com a luz. Então não se pode se iludir, se enganar. Inclusive eles não se deixem levar por palavras vãs, não se deixem levar. Por quê? Porque é preciso ver o que está praticando. O que eu pratico tem a ver com a obra, o fruto da luz ou com as obras das trevas. E Paulo continua dizendo, versículo 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Está certo? Então, existem, e lá também havia gente assim. Havia membros que eles eram cúmplices com as obras das trevas. Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo, já vi esse tipo de coisa, né? Às vezes a mãe está na igreja, e ela se diz evangélica. Aí ela tem um filho incrédulo, que tem relação sexual com a namorada, e ele diz, hoje minha namorada vem dormir aqui comigo, ia dormir junto. Aí a mãe diz, não, tudo bem, eu vou lá arrumar uma cama para vocês. Ela está sendo o quê? Cúmplice. Ela está sendo cúmplice na fornicação do filho. Não, eu vou arrumar a cama antes que a tua namorada chegue. Não, eu vou providenciar um colchão para vocês. Ela está sendo cúmplice. Então, às vezes a pessoa não pratica diretamente, mas ela está sendo cúmplice. Às vezes no trabalho, às vezes em casa, às vezes na família, às vezes um conhecido diz, eu preciso mentir para fulano. Eu preciso mentir para alguém. E se alguém te ligar aí, você dá uma concordada aí na minha versão. Aí a pessoa vai lá e mente. E a pessoa, depois que se diz cristã, ela diz, não, é isso mesmo, ela concorda. Ela está sendo o quê? Cúmplice. Então, não sejais cúmplices com as obras das trevas. Não sejais. Então tem cristãos que eles dizem, não, eu não pratico, mas eles são cúmplices com as obras das trevas.
Eles estão cúmplices. O marido diz assim: ó, traz a cachaçinha lá para a gente aqui, para mim, porque eu quero na hora do almoço. A esposa cristã deveria dizer: não, eu não posso ser, eu tenho que ser submissa a você, mas não a ponto de desagradar a Deus, está certo? A esposa submissa ao marido, mas não a ponto de desagradar a Deus, de transgredir a palavra de Deus. Eu não posso comprar a cachaça para você, eu não posso comprar bebida alcoólica para você. Estou inclusive orando para que você se liberte. Não, mas você não bebe, pelo menos você traz. Está sendo o quê? Cúmplices com as obras das trevas. E por aí vai. Então, dentro da igreja, no meio dos Efésios, havia gente vivendo como filhos das trevas e achando, pensando que estavam ou que seriam salvos. Às vezes a pessoa vê alguém enganando outras pessoas, às vezes até roubando outras pessoas, defraudando outras pessoas, e elas são cúmplices naquilo. Então é importante lembrar que Deus condena as práticas das obras das trevas, Ele condena as obras das trevas, mas Ele também condena quando a pessoa é cúmplice. Ah não, mas é que meu filho já é um rapaz, eu já até falei para ele que está errado dormir com a namorada, ter relação sexual com quem não é o marido, a esposa e tal, mas já que ele não aceita, pelo menos eu vou ajudá-lo. Não. Você tem autoridade lá na casa, é o seu marido, ele quer fornicar dentro da sua casa, não, aqui não, pô. Você está errado, eu não aceito isso aqui não, mas não. Tem gente que pega até o colchão, arruma até o quarto, para a namorada chegar e fornicar com o namorado. Depois a pessoa pergunta, às vezes, por que não tem a presença de Deus, né? Por que eu vou à igreja, os outros encontram a presença de Deus, eu não encontro? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Porque tem muita coisa que acontece por aí, muita coisa que acontece. Então, versículo 11: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai. O meu filho agora ele arrumou uma moça, uma mulher, e eles não vão casar, mas eles querem viver junto, vou dar uma força. Dar uma força. Está sendo cúmplice naquilo. A coisa contrária a Deus, não coloca a mão. Não coloca a mão, lembre? Não coloca a mão, não coloca a mão. Não coloca a mão, não põe a sua mão. Você estou fora 100% disso aí. Não, eu vou morar junto e eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, quero que só me ajudasse. Não, eu não posso mover uma palha. Eu não posso mover uma palha para ser cúmplice das obras das trevas. Ele que se vire para lá, deveria ser assim, mas não. Tem gente que faz dá todo apoio ao que não deveria. São cúmplices daquilo que tem a ver com as obras das trevas. Versículo 11: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém faça o quê? Você tem que reprovar. Não, mas eu trabalho. O filho diz: não, eu trabalho, que tem uns que dizem assim, eu trabalho, ajudo também a pagar as contas aqui. Eu já ia falar pilantra, desculpa, não vou falar pilantra não, esquece que mas o sujeito, para não chamar o filho de ninguém de pilantra, né? Aí ele diz: não, eu pago as contas aqui.
Então eu tenho direito de dormir com a minha namorada aqui. Ele tem? Hein? Ele paga a conta, dá direito dele fornicar dentro da casa? Dá? Mas tem gente que baixa a cabeça para isso. Você paga a conta, mas isso não te dá o direito de fornicar aqui dentro. E seu engraçado, seu bonitinho. Aqui não. Às vezes pais, marido e esposa que são cristãos, que permite esse tipo de coisa dentro da própria casa. Você está permitindo que entre maldição na sua casa. Lembre-se disso. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Está permitindo que maldição venha. Não, aqui não. Não, mas eu quero me juntar com ela. É problema seu. Você vai se juntar com ela aonde você quiser. Problema é seu. Ah, eu quero me juntar com ela. Problema é seu. Aqui dentro não. Aqui dentro não. Ah, vai dar um problema? Deixa dar o problema. Seja firme, não você cúmplice nas obras das trevas. Ah, sim, eu vou ter que me juntar com ela em Marte. Você pode ir até para Júpiter. Problema é seu. Aqui não. Eu vou trazer maldição para dentro da minha casa. E traz mesmo. E traz mesmo. E muita gente não pensa nisso. O marido diz: não, você tem que trazer a cachaça, o uísque, a cerveja, seja o que for. Não, eu não posso trazer. Você está errado em fazer isso diante de Deus. Isso é contrário a Deus. Se ele vai comprar, é problema dele. Você não pode impedi-lo, você é esposa, né? Mas, não, eu vou e já trago para você. Dá uma ligadinha, está no supermercado todo, traz uma 51, ou 49, ou 38, não importa. Não, isso eu não posso levar para você. Deixa ele ficar com raiva. Deixa ele ficar com raiva, porque você, mulher, esposa, tem que ser submissa, mas não a ponto de desagradar a Deus. Quer dizer, se o marido disser assim: não, você tem que acender uma vela para o Buda e você vai acender, não. Você tem que se consultar com os demônios, você vai se consultar, você diz: não, não posso. A submissão, inclusive, da esposa, ela não pode passar, ela não pode ir além daquilo que contraria a vontade de Deus, porque senão, já pensou? O marido incrédulo, ele diz para a esposa: não, você tem que ir lá no espiritismo comigo. Não, eu não vou, eu não sirvo aos demônios, eu não vou. Ah, não, se você não for, eu saio de casa. Você sai de casa, mas eu não vou. Tem um limite, e o limite é a vontade de Deus. Compreende, sim ou não? Está dentro da vontade de Deus. Está lá no seu emprego, você tem uma submissão ao seu patrão, à sua patroa, seja lá quem for, mas é uma submissão que não vai além daquilo que contraria a Deus. O patrão diz para a secretária: ó, fulano liga aí, diz que eu não estou, e ele está ali na frente dela. Fala: olha, eu não posso mentir, eu não vou mentir. Ah, se você não mentir, eu vou te mandar embora. Então tá bom, você me manda embora. Deus, abre a porta no outro lugar. É assim que funciona, tá certo? É assim que funciona. Não, eu vou mentir, porque se eu não mentir, eu vou perder o meu emprego. Se eu não mentir, eu vou perder. Aí eu vou fazer o seguinte: eu não vou mentir, mas pelo menos eu vou concordar. A outra secretária mente, e se alguém perguntar, pô, aí você diz: é isso aí, fulano não está aqui não, está quase, está na sua frente, não está aqui não, está sendo cúmplice. Então, é bom que se diga, e eu não sou nenhum desequilibrado, graças a Deus. Muitos cristãos, inclusive abrindo portas para que haja maldição em suas casas, porque eles são cúmplices. Eles se dobram aos filhos, eles se dobram às pessoas, eles preferem às vezes agradar as pessoas, ainda que venham aborrecer a Deus, pecar contra Deus. Eles não querem ficar mal com o filho. Não, se eu disser para o filho: olha, você não pode trazer sua namorada para dormir junto com você, é junto com você, é junto. Não, aqui não pode. Se eu disser, meu filho vai ficar chateado, vai ficar aborrecido comigo. O problema é dele, o problema é dele. Fale: aqui não, meu chapa, aqui não. Fornicar, aqui não. Você fornicar, fale mesmo na cara. Você ter relação sexual com alguém que não é o seu marido, a sua esposa, e você morrer nessas condições, você vai queimar
fale para ele, você vai queimar lá no fundo do inferno, porque você está pecando contra ele. Fale para ele, mesmo que ele fale, minha mãe é desequilibrada. Não, não é não. Você vai queimar no fundo do inferno se você morrer assim. E ela também. Aqui não. Então vou sair de casa. Sai. A porta ali, não tem um desenho saída pela esquerda? Não tinha um desenhozinho com saída pela esquerda? É isso aí. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. E está cheio de cristãos assim, que eles ficam querendo meio que agradar a Deus, mas quando eles se deparam com as pessoas, e quando eles têm que confrontar as pessoas para agradar a Deus, aí eles, não, eu não quero ficar mal com meu filho. Olha, é melhor você ficar bem com Deus, ainda que você fique mal com todo mundo, ou não. Ou você quer, não, eu quero ficar bem com todo mundo, eu quero ficar bem na fita com todo mundo. Não sejam infrutíferos, não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. E naquela igreja havia gente assim, e certamente que na nossa também tem, não há dúvida sobre isso, não há dúvida. Então a pessoa tem que carregar dentro de si, importa agradar a Deus e não aos homens. Eu tenho que agradar a Deus. O meu filho vai ficar com muita raiva se eu disser não, aqui dentro não. Às vezes não tem o marido, mas não tem o pai. Ou às vezes tem o pai, mas o pai é meio mole, né? Meio pai mingau, é meio mingau. Não tem uma autoridade dentro da casa. Ou às vezes ele é incrédulo e ele acha normal. A cabeça dele é normal. O rapaz dormia com a namorada dele. Vai você e diz, não, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Não sejam cúmplices. Às vezes se vê pessoas enganando outras. E a pessoa, ao invés de reprovar as obras das trevas, elas acabam sendo cúmplices. Versículo 12. Versículo 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto o só referia vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, aí o apóstolo diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Tá certo? Por quê? Olhe para mim, por favor, porque dentro daquela igreja, e dentro da nossa também tem, eu não tenho dúvida, há pessoas que espiritualmente elas estão estagnadas. Elas começaram a crescer um pouquinho e estagnaram. O relacionamento com Deus, a vida espiritual, ficou estagnada. Elas estão cumprindo obrigação. Continuam no meio cristão por obrigação, mas espiritualmente elas estão estagnadas há muito tempo. E existem outras que elas já estão caindo. Então tu vê às vezes mulheres que se dizem cristãs e elas se vestem de um modo sensual como qualquer mulher sensual lá fora. Nem toda mulher se veste de uma maneira sensual, mas uma grande maioria das mulheres, elas se vestem de um modo sensual. Elas vão colocar e querem às vezes colocar uma roupa a ponto de atrair os homens. Eu tenho que atrair a atenção dos homens. Não interessa para muitas delas se são casadas, se não são casadas, se tem filhos, se tem netos. Hoje tu vê até senhoras de 70 anos, e isso não tem idade. Estou dizendo que tem idade para isso não, mas o nível moral está mais do que miserável nesse mundo.
mas são pessoas incrédulas. Pessoas incrédulas. Então, tem professoras que vão dar aula na sala de aula, você é uma pombagira, elas vão quase nua. Tem gente que vai trabalhar no banco, gerente de banco, parece uma pombagira, uma prostituta trabalhando no banco, se veste às vezes com menos roupa do que uma prostituta dentro do banco. O nível moral está no chão, mas é o mundo, é o mundo, é o mundo, é o mundo. Antes você via uma gerente de banco, pela posição dela, ela se sentia e era como se meio que obrigado a ter uma roupa mais decente. Hoje não, hoje não. É ou não é verdade? Ou não é? Tu vê gerente de banco, às vezes a prostituta está com mais roupa do que ela. A professora que vai dar aula, parece que a prostituta tem mais roupa do que ela, do que na sala de aula. É gente, é médico, é médica, é enfermeira. Você fala assim, caramba, só disfarça o jaleco, tirou o jaleco, está com menos roupa do que uma prostituta e vai trabalhar no hospital assim, ou não? Ou não? É o mundo lá fora, é o nível lá fora, é o mundo. Mas o problema é que muitas mulheres que se dizem cristãs, elas se espelham nessas mulheres e elas querem viver e se proceder tal como essas mulheres por aí, e às vezes estão achando que estão bem, estão achando que estão crescendo, que estão cheios da presença de Deus. Não é nada disso. E tem às vezes igrejas, e tem igrejas incentivando tudo isso. É um monte de igrejas por aí, moças no grupo de louvor em cima do altar, às vezes absolutamente sensuais. Os homens na reunião estão cantando grande ao Senhor e eles estão vidrados nelas. Não tem negócio de senhor na história. A cabeça do sujeito está nas pernas da moça que está tudo de fora sobre o altar. E por aí vai. Então tem igrejas que incentivam isso. As pessoas que se dizem cristãs a se espelharem nas coisas erradas. Mas então há pessoas que espiritualmente elas estagnaram. Eu não cresci mais. Eu vou à igreja, eu não tenho mais experiência com Deus há muito tempo. Eu não sei mais o que é a presença de Deus, mas se ora, se busca, mas não tem, porque a pessoa está tão fria espiritualmente. Está ali cumprindo a obrigação, vou lá. Para ninguém dizer que eu me desviou, eu vou. E outros já estão caindo, despencando. Estão mentindo, estão aprontando, estão vivendo uma vida completamente errada. O Espírito Santo diz: desperta. É como alguém que está dormindo. Primeira coisa, para quem está dormindo, quando a gente desperta, a gente, você toma consciência, ou não é verdade? Sim ou não? É isso aí. A pessoa dormindo, está dormindo. Você pode sonhar com um monte de coisa, fruto da sua mente. Você pode sonhar que está lá na lua, mas você está dormindo. Mas quando você acorda, você toma consciência. O Espírito Santo está dizendo: desperta. Ou seja, se conscientiza. É preciso se conscientizar. Quem está estagnado ou quem está caindo, eu não cresço mais, e outros, eu estou caindo. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é despertar, ou seja, eu tenho que tomar consciência da condição espiritual que eu estou. Isso tem que ser feito rápido, antes que a pessoa despenque na fé. Eu despertei, eu tomei consciência, realmente eu não estou bem com Deus. Eu estou praticando obras das trevas, eu estou sendo cúmplice das obras das trevas, eu não estou bem. A primeira coisa é a pessoa tomar consciência da sua situação.
Agora levanta, tem a ver com atitudes. Não adianta só dizer, realmente eu não estou bem. E bota a mão no coração e fala, realmente eu não estou bem. Pastor, eu não estou bem. Tem gente que está 30 anos dizendo assim, pastor, espiritualmente eu não estou bem. Faz uma posezinha de que... E daí? Não adianta só se conscientizar. É preciso se levantar. Levantar tem a ver com atitudes. Eu preciso voltar a crescer espiritualmente. Eu estagnei na minha vida espiritual. Eu preciso me levantar porque eu estou caindo. Tem gente caindo, despencando espiritualmente. E isso, o pastor não pode fazer por você. O pastor pode pregar, orar, orientar, ensinar, mas aquelas pessoas, não são todas, mas eu me refiro às pessoas que estagnaram e aquelas que estão até caindo, tal como aqui nessa igreja. Elas precisam fazer isso rapidamente, tomar consciência. Desperta. Eu preciso tomar consciência. E eu preciso me levantar, eu preciso tomar atitude. O que eu tenho que fazer para me levantar espiritualmente? Eu tenho que orar, eu tenho que ver o meu coração, eu tenho que ver minhas atitudes, ou eu tenho que me arrepender, eu tenho que ver. Você tem que ver o que está acontecendo. Tem gente que começa, cristãos, às vezes eles se envolvem demais com pessoas incrédulas, e eles vão pegando o mesmo espírito das pessoas, o mesmo tipo de vida, as mesmas práticas. Às vezes são pessoas da família, às vezes no trabalho, às vezes conhecidos, e eles se envolvem, daqui a pouco eles estão pegando a mesma visão, o mesmo espírito, as mesmas práticas que aquelas pessoas incrédulas. Eu estou decaindo. Ao invés das pessoas incrédulas olharem para mim e querer se espelhar no meu testemunho, na minha maneira de viver, está sendo o contrário. Eu estou me espelhando nessas pessoas, eu estou copiando essas pessoas. Eu tenho que tomar uma postura com essas pessoas. É impossível vivermos sem que haja algum contato com pessoas incrédulas. Você trabalha às vezes no meio de pessoas incrédulas, estuda dentro da sua casa, às vezes você tem um relacionamento obrigatório, muitas das vezes. Mas não é porque é marido, é filho incrédulo, ou esposa, ou filho, ou filha incrédula, que você tem que se associar a eles no que eles praticam. Não é assim. Eu tenho que me associar ao que eles praticam, eu tenho que praticar o que eles praticam. Não, a coisa não funciona assim. Então gostaria de fazer uma oração. Quem está aqui e você diz, graças a Deus eu estou crescendo espiritualmente, estou desenvolvendo a minha vida com Deus cada dia, graças a Deus. Não perca essa visão, crescer espiritualmente, melhorar a cada dia espiritualmente seu relacionamento com Deus, sua maneira de viver, suas práticas, suas atitudes de acordo com a vontade de Deus. O fruto da luz, cresça espiritualmente. Mas os que dizem eu estagnei, por um tempo eu cresci espiritualmente, depois tem gente que muito mal às vezes ora numa reunião. Tem gente que às vezes passa a semana inteira, nem ora, nem lê a Bíblia, nem faz nada. Às vezes assiste alguma coisa que se manda, tal, não tem nada. É uma semana de férias espiritualmente. Agora tem que esperar o domingo de novo para me ir lá, ouvir sobre Deus um pouquinho. O resto da semana é nada. Você estagnou? Estagnei. Ou você que está caindo, está caindo. Você tem que fazer o que diz a Bíblia.
Você precisa fazer essas duas coisas, despertar, porque é tomar consciência. Eu não estou bem. E além disso, eu preciso me levantar. É ter consciência e tomar atitudes. Cristo te iluminará. Aí o Espírito Santo vai dar para a pessoa uma outra visão diferente. Então, eu repito, você que convive, é um marido incrédulo, é uma esposa incrédula, são filhos incrédulos ou filhas incrédulas, você inclusive vive dentro de um lar de pessoas incrédulas, você tem que fazer um esforço, porque se você não fizer um esforço, essas pessoas te puxam, elas te puxam para você, se não chegar ao ponto de praticar o que elas praticam, pelo menos você ser cúmplice deles. O filho diz: mãe, traz aí o cigarro aí, se a senhora vier aí passar na padaria, traz o cigarro para mim. Aí ela vai e leva. Depois ela quer orar para ele se libertar. É difícil, hein? É difícil. Ó, Deus liberta o meu filho. Vai libertar como? Você está levando cigarro para ele? Quer que Deus liberte como? Não, meu filho, eu não vou fazer isso não, porque assim eu não estou te abençoando. Eu não estou te abençoando. Então, muitos, eles ficam, inclusive, esse é um dos problemas de muitos. Eles ficam preocupados, isso é uma grande fraqueza, ficam preocupados em estar bem com todo mundo. Está bem com todo mundo. Está bem, não, eu tenho que estar bem com meu filho, ele é incrédulo. Esse está bem, na concepção de muitos, é fazer o que é agradável às pessoas. E isso não funciona assim. Não funciona assim. Nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Por exemplo, você vem à igreja. Eu sei que tem igreja que acontece isso. Você vem à igreja. Imagina se eu tivesse a preocupação de estar bem com todo mundo. Eu tenho que agradar os membros, agradar todo mundo. É assim que funciona? Não, eu tenho que respeitar todos vocês, e respeito. É consideração, amor pelas pessoas. Mas isso não me coloca na condição de querer estar bem com todo mundo. Eu tenho que fazer o que Deus quer. O que Deus quer acima de tudo. E esse fazer e querer agradar a Deus acima de tudo é a melhor maneira de abençoar vocês, ou não? É a melhor maneira. Igreja por aí que os pastores querem agradar as pessoas. Não funciona. Não funciona. Então, o que tem que se fazer? É simples. Você tem que... Estou crescendo espiritualmente. Cada dia desenvolvendo a minha vida com Deus. Não perca essa visão. Lute, cresça espiritualmente. Cada dia. Não, eu estagnei. Dei uma parada lá atrás daquelas. E talvez há anos. Eu estou vindo à igreja, mas assim, é mais na base da obrigação, para cumprir uma obrigação. Mas se fizesse um raio-x, se pudesse fazer, não dá, né? Um raio-x da minha vida espiritual, e estagnei há muito tempo. E outros dizem: eu estou caindo. Estou caindo. Então, desperta e levanta. Desperta e levanta. Desperta e levanta. E você vê que aqui essas pessoas eram conduzidas por grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus. E mesmo assim, sendo conduzidas por grandes homens de Deus, tinha gente lá praticando as obras das trevas e outros sendo cúmplices, e outros que não cresceram e outros que estavam caindo. Então, desperta tu que dorme e levanta. Então, eu tenho que, é simples, eu tenho que olhar, ter consciência da condição espiritual que eu estou, que eu me encontro. Eu não estou bem, eu parei de crescer espiritualmente. E eu tenho que agora, além de consciência,
Eu tenho que tomar atitudes. É isso mesmo, você tem que tomar atitudes. Você tem que tomar atitudes espiritualmente. O que eu faço para mim voltar a crescer? O que eu faço para mim me levantar? Preciso orar, preciso me consagrar, preciso ver as intenções do meu coração, preciso ver o que eu estou praticando, preciso ver com quem eu estou me envolvendo. Tem que fazer, porque se não fizer, corre o risco, hein? Está correndo um risco violento de perder a salvação. Para terminar, versículo 15. Portanto, é isso aqui que já foi falado mais ou menos, né? Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Quer dizer, a nossa vida com Deus não é uma coisa meia cega, não. A vida cristã não é um negócio meio cego. Eu entro na igreja lá, levanto a mão, não. Eu tenho que ver como cristão como é que eu estou andando. Vede prudentemente como andais. Como é que eu estou andando? Como nécio, que não dá crédito, não dá importância, não tem responsabilidade? Ou eu estou andando como sábio? Porque o sábio, ele vai analisar. Ou se eu for por esse caminho aqui, eu vou pecar. Se eu for por esse caminho aqui, eu vou desagradar a Deus. Não, se eu fizer isso aqui, não é da vontade. O sábio, ele vai ter responsabilidade e vai analisar por onde ele está andando. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, é para despertar e se levantar rápido. Não é ficar procrastinando. Não, Deus falou comigo, mas mês que vem eu vou fazer um propósito para me levantar espiritualmente. Até o final do ano eu vou. Parece até um pouco um negócio de dieta, não é assim? Sim ou não? É ou não é verdade? É ou não é verdade? A pessoa, eu tenho que fazer uma dieta. A pessoa não larga aquelas coisas que engorda, come pra caramba. Aí vai na balança, o negócio aumentou. Aí fala, o diabo. Não tem diabo não, você comeu mais, engordou mais e acabou. Não, mas no mês que vem, até o final do ano, eu vou começar. Tem gente que faz assim na vida e também faz espiritualmente. E não é assim que a gente vive. A gente tem que viver de um modo diferente disso. O que eu posso fazer hoje, isso tem que ser na prática em todos os sentidos. O que eu posso fazer hoje? Qualquer coisa que eu posso fazer hoje, que eu tenho condição de fazer hoje, eu faço hoje. Eu não deixo para amanhã. O que eu posso fazer amanhã, eu não deixo para terça. Então, remir o tempo significa acelerar, ter pressa. Eu preciso me despertar e eu preciso me levantar. Então não pode ficar enrolando. Não, mês que vem eu vou começar a orar de novo. Mês que vem eu vou voltar a fazer jejum. Mês que vem eu vou começar a ler a Bíblia. Mês que vem eu vou tirar aquele negócio da minha vida. Mês que vem eu vou consertar a minha vida. Não, mês que vem não. Mês que vem não. Você tem que correr. Se está precisando se levantar, precisa fazer. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Eu conheço, pastor, a gente conhece muitos casos. Eu conheço casos de pessoas que estavam estagnadas e outras que estavam caindo já. E elas tiveram chance, o Espírito Santo falou com elas, olha, desperta, toma consciência e age, e tem que ser agora, e tem que acelerar o negócio, tem que correr, remindo o tempo, porque os dias são maus. E elas não fizeram. Depois eu me acerto com Deus. Não, depois eu abandono aquilo. Não, depois eu faço aquilo. Depois. E elas despencaram e nunca mais se levantaram. Eu conheço muitos casos. Nunca mais se levantaram.
e talvez nunca mais se levante. E não, versículo 18, para a gente terminar, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quem está se embriagando com vinho não vai ter condições de se encher do Espírito Santo. Vai ter? Não vai ter, não vai ter. E lá tinha gente, né, se embriagando mesmo. Paulo teve que dizer: olha, não vos embriagueis com vinho. Você tem que procurar se encher do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Então, acho que já deu para ser claro ou não? Sim ou não? Quem está crescendo, não perca essa visão, continuar crescendo espiritualmente, não tem limite, a gente tem que sempre procurar crescer. Eu estagnei, ou então eu já nem estagnei, agora eu já estou descendo ladeira. Você tem que despertar e se levantar, tomar consciência e atitudes, e isso tem que ser rápido, rápido. E não esqueça de uma coisa, hein? Porque eu não sei, vou falar porque vem no coração. Não esqueça de uma coisa: você que fica até pecando, porque você quer agradar seu filho, seu marido incrédulo, sua mulher incrédula, sua filha, seus parentes, não sei, você peca porque pratica às vezes obra das trevas para agradar os outros, ou você peca porque você é cúmplice, é o colchãozinho. Ah, sua namorada vem hoje dormir aqui com você, vem, eu vou pegar o colchãozinho e botar no quarto para vocês dois, tá bom? Eu vou pegar um lençolzinho também. Não esqueça que pelo seu testemunho, essas pessoas nunca irão se converter. Nunca, nunca. Oh, mas que palavra de derrota. Não, não é de derrota não. Elas nunca irão se converter. Aquele filho pode se converter por testemunho de outra pessoa, mas não pelo testemunho da mãe. Aquele marido pode se converter por testemunho de outra pessoa, não da esposa. Aquela esposa pode se converter não pelo testemunho do marido, pode se converter por outro testemunho de outra pessoa. Porque no fundo, essas pessoas, elas nem consideram que esses parentes que ficam praticando coisas erradas para agradá-los, ou que são coniventes com o que eles praticam, essas pessoas no fundo, nem as vê como pessoas de Deus. Elas não veem, não adianta. Não. Minha mãe vai na igreja só. Sua mãe é uma mulher de Deus, sua esposa é uma mulher de Deus, seu marido, elas nem veem. Porque para muitas coisas nós temos que ser absolutamente radicais. Radicais. E assim vai, é no trabalho. A secretária que mente para segurar o emprego e que diz que é cristã, o patrão nunca vai vê-la como uma moça de Deus, nunca vai vê-la. Minha secretária vai na igreja, mas quando eu falo para ela mentir, ela mente na hora, ela é ligeira. Ou então ela diz: não, hoje não, já menti ontem, tem uma cota por semana. Essas pessoas nunca os verão como pessoas de Deus, nunca, porque é 1000 vezes melhor a mãe dizer: aqui não, se você dormir com a sua namorada, se tiver relação sexual com sua namorada, você está fornicando, está certo, fulano? E se você e ela morrerem assim, vocês, seja bem específicozinho para ele, vocês vão queimar nas profundezas do inferno, e ninguém vai tirar vocês de lá. Não, esse negócio de inferno não existe. Bom, eu já falei para você a verdade. Se você crê ou não, aí é problema seu. É melhor que aquele filho fique indignado, com raiva, aborrecidinho, não sei o que lá, mas você honrou a Deus, você falou para ele a verdade,
Você transmitiu para ele a verdade, você se posicionou como uma pessoa de Deus e não concordou com as obras das trevas, é 1000 vezes melhor do que quando diz, não, eu vou pegar o colchão, o lençol também, porque amanhã esse filho, ele pode lembrar da mãe num momento difícil. A minha mãe é firme, a gente fica com raiva dela, ela perde a amizade de todo mundo, mas ela é firme em fazer a vontade de Deus. Eu vou lembrar do testemunho do que ele vê que a mãe dele é conivente com as coisas erradas que eles praticam. E por isso, inclusive, para encerrar já, é bom que se diga que às vezes muitos nem são honrados, às vezes, em ver pessoas da família se convertendo, porque eles também não honram a Deus. Eles honram mais os seus parentes do que a Deus. É verdade. Tem cristãos que vai ver por aí. Tem cristãos, mães, pais que se dizem cristãos, o filho diz, não, eu agora estou sentindo atração por homem. Às vezes tem mães que dizem, não, tudo bem, meu filho, Jesus é amor. Jesus é amor. Se você está amando o rapaz, ele está te amando, Jesus é amor. Esse rapaz não vai se libertar nunca pelo testemunho da mãe. Tem mães que se dizem cristãs, você não acredita no que eu estou dizendo, se dizem evangélicas, e concordam às vezes com a filha se envolvendo com outras mulheres, aceitam, e dizem, não, tudo bem, para você se encontrar lá fora, fica chato, se encontra aqui dentro. É isso aí, é isso aí. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas. Aqui não, aqui dentro não. Tem filhos que dizem, não, eu vou usar drogas aqui dentro. A mãe diz, não, aqui não, isso aí é errado, estou orando por você pela sua libertação, aqui não. Tem outros que dizem, não, meu filho, pode fumar, e tome maconha, cocaína dentro de casa, depois você põe um bom ar. Você acha que eu estou exagerando? Estou exagerando? Não, são cúmplices com as obras das trevas. Fala, eu quero o seu bem, eu quero a sua libertação, oro por você, esse mal que está na sua vida tem que sair, mas aqui dentro não, aqui dentro não. Eu ajudo a pagar conta, eu pago isso, pago aquilo, não interessa, aqui não, aqui não. Fecha a porta da sua casa, da sua família, do seu lar, para tudo que é maldição, mas não, meu filho, para fumar lá, fuma aqui, acabou. O diabo diz, beleza, agora eu sou dono do pedaço, e depois a pessoa acha que o pastor, indo lá fazer uma oração, vai resolver tudo. Diz que pastor, não, pastor não vai resolver nada lá. Concordou com as trevas, se abriu as portas da sua casa para maldição, para aquilo que não presta, você está sendo conivente com as obras do diabo. Então tem autoridade para dizer aqui não? Eu tenho. Então tem. Ele então eu vou fumar lá fora, não é isso que eu quero que você se liberte, mas aqui não. E aí muita gente esquece que Deus às vezes não honra, porque eles são coniventes com as coisas. Essa senhora, eu não tenho dúvida, ela gemeu, ela sofreu, a gente acompanhou a situação dela, tinha que ela chorava, mas ela dizia, eu não aceito de jeito nenhum. A menina falou que vai embora com a lésbica, vai embora, e vai embora. Se eu não deixar elas duas ficar aqui, vai embora. Deixa embora, senhora, deixa embora. Não abra a porta da sua casa para isso não. Mais maldições virão. Não, aqui não. Foi embora. Mas ela ficou firme. Hoje está honrada. Hoje a filha está lá na presença de Deus, casada, vivendo uma vida com Deus. Então, lembre-se disso, tá bom? Entenderam, sim ou não? Lembre-se disso, porque se abrir a porta, aí já era. O diabo põe a pata e fala assim, agora estou tranquilo aqui. Eu vou ligar lá para o bispo. Esse bispo vem aqui fazer uma oração, pastor, para tirar tudo que está ruim aqui. Não funciona assim não.
Não funciona assim não. As coisas não funcionam assim não. Fecha a porta da sua casa, da sua vida para o diabo. Fecha a porta. Se há pessoas incrédulas dentro da sua casa que abrem, mas você é de Deus, você não abre. Faz a sua parte, Deus vai te honrar depois. Mas não. Vamos em frente, vamos orar. Fiquem de pé, por favor. Vamos falar com Deus. Feche os olhos. Feche os olhos, por favor. Quando olho tua santidade E contemplo tua formosura. e contemplo tua formosura, Quando encontro gozo no teu coração, tudo se apaga devido ao teu resplendor. quando encontro Quando encontro gozo no teu coração, coração, quando tua santidade tua santidade em mim, quando tudo se apaga devido devido ao teu resplendor. eu te adoro, Eu te adoro, eu te adoro. eu te adoro. Eu vivo, Senhor, Eu vivo, Senhor, para te adorar. pra te adorar. Eu te adoro, eu te adoro. Eu vivo, Senhor, Eu vivo, Senhor, para te adorar. pra te adorar. Feche os olhos, por favor. Faça o que a palavra de Deus orienta. Ela diz que devemos ver como andamos, se como nécios ou como sábios. Porque o nécio não dá importância, não tem responsabilidade, vive de qualquer maneira. O sábio, por sua vez, ele anda prudentemente e procura ver por onde ele está andando, o que está fazendo, o que está praticando. Se você tem crescido espiritualmente, proponha no coração lutar ainda mais. Mas se você estagnou ou está caindo espiritualmente, vem praticando as obras das trevas, ou você tem sido cúmplices com as obras infrutíferas das trevas, o Espírito Santo diz: desperta, ó tu que dorme, levanta, e Cristo te iluminará.
Espírito Santo está dizendo: tenha consciência da sua condição e tome atitudes rapidamente, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quantas pessoas estiveram na presença de Deus, mas pararam de crescer, e outras foram decaindo, estão em trevas por aí. Não há mais luz em suas vidas, e outras já partiram deste mundo sem salvação, porque perderam uma salvação. O Espírito Santo está dizendo: desperta e levanta, tome consciência da condição espiritual em que você se encontra e tome atitudes para se levantar, porque os dias são maus e não há tempo a se perder. Não há tempo a se perder. Oh, meu Deus, abençoe, Senhor. Há pessoas que vêm crescendo espiritualmente. Fale com elas para que elas cresçam a cada dia. Mas há pessoas estagnadas e há pessoas que estão em decadência espiritual, Senhor. Vir aqui te buscar tornou-se o cumprimento de uma simples obrigação. Não há sede, não há desejo pela tua presença, não há uma fé viva, não há confiança, não há envolvimento contigo. Há apenas o cumprimento de uma obrigação. Desperta, Espírito Santo, desperta aqueles que vêm dormindo e mostra que eles precisam despertar e se levantar. Oh, meu Deus, não merecemos nada de Ti, não temos mérito nenhum diante de Ti, mas ainda assim o Senhor procura falar ao coração daqueles que querem ouvir. Ainda assim, mesmo que na base da repreensão, o Senhor ainda está mostrando que ama e deseja vê-la se levantar e mudar. Faça a sua oração a Deus. Se você foi repreendido por Deus, por estar estagnado ou caindo, praticando as obras das trevas, ou sendo conivente, cúmplices, você ainda deveria agradecer a Deus. Se Ele está lhe repreendendo, é porque Ele ainda quer, ainda lhe ama e ainda quer vê-la se levantando. Oh, meu Deus, abençoa, que esta mensagem produza frutos. O Espírito Santo diz: desperta, tu que dormes, levanta-te e Cristo te iluminará.
que isto aconteça, Senhor. Que haja um despertamento e se possa se levantar espiritualmente, tomar-se atitudes para que o Senhor possa então iluminar, tirar aqueles que estavam caminhando em trevas das trevas, iluminar os seus corações. Tu és o nosso Deus, a tua presença é a maior riqueza que temos, que podemos conquistar. Ó, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Desperta os corações, meu Deus. Vem sobre aqueles que te buscam, sobre aqueles que estão te buscando agora, com coração quebrantado, contrito, aberto. Vem sobre aqueles que, Senhor, te amam, te adoram, te glorificam, te buscam. Vem, meu Pai, sobre aqueles que querem, Senhor, te adorar, que querem a tua presença, que querem fazer a tua vontade, que querem te servir, que querem andar, Senhor, segundo a tua vontade. Ó, meu Deus, nós te adoramos. Aleluia. Aleluia. Pra te adorar. Adore, Deus. Eu te adoro. Ó, nós te adoramos, nós te glorificamos. Tu és o nosso Deus. Erguemos as nossas mãos aos céus para te adorar. Eu vivo, Senhor. Ó, nós te glorificamos. Receba a presença de Deus, receba forças, seja abençoado, abençoada por Deus. Engrandecido seja, Senhor, o teu nome, exaltado seja o teu nome. Nós te adoramos. Oh, nós te adoramos. Receba a presença de Deus, receba a vida. Eu te adoro, aleluia. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu vivo, Senhor, para te adorar. Novamente eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu vivo, Senhor. Eu vivo, Senhor, para te adorar. Para te adorar. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu te adoro. Eu vivo, Senhor. Eu vivo, Senhor, para te adorar. Para te adorar. Oh, meu Deus, engrandecido
Adorado, exaltado seja o Senhor. Ninguém fez, fará ou faria por nós o que o Senhor fez por nós. Ensina-nos cada dia a viver para o teu louvor, a viver uma vida que venha te glorificar, que venha te adorar. Nós te adoramos, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, diga assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Amém.